a gente recebe Luana Maroco, psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua presença. Obrigada, boa tarde, Beta. E a gente recebe aqui duas mulheres, duas mães que ilustram muito bem esses dados que a gente acabou de contar para vocês. A Bruna Martins está aqui com a gente. Obrigada, Bruna, Ei, boa tarde. pela sua participação. E também a Amanda Lopes. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Roberta. Como é que é essa realidade que a gente acabou de trazer aqui? Como que é vocês se virarem, trabalhar, pagar as contas, cuidar da casa, cuidar das crianças e na situação de vocês, sozinhas? Não é fácil. Boa tarde, fala Espírito Santo. Não é fácil, tá, Roberta? Porque ao mesmo tempo que a gente não está trabalhando, está em casa, trabalhando na função de casa, quando chega, né, às vezes da diária, a gente ainda, quando você tira o horário para descansar, você não descansa. Seu corpo deita, mas sua mente está ali trabalhando emocionalmente, porque no outro dia você tem toda uma demanda, você tem toda uma programação. E aí leva filho na escola, pega na escola, leva no médico, né? E aí você tem que abrir mão de alguma diária naquele dia, porque tem as demandas. E as contas não param, né? E a gente também não pode parar, desculpa. Porque, no caso lá em casa, eu sou sozinha para tudo. Então eu tenho toda a demanda com a minha filha, de médico, jornada às vezes passa mal, fica internada, está de atestado em casa. Aí eu não posso fazer a diária e a cabeça está ali trabalhando. Como que eu vou, né? De onde que eu vou tirar o dinheiro? Para pagar as demandas dela mesmo, entendeu? E de casa. De onde que eu vou tirar o dinheiro? Essa pergunta também te preocupa, Bruna? Com certeza. Assim, a maior preocupação da gente, quanto mãe solo, é a questão financeira, porque tem os gastos diários com alimentação, saúde, tem assim os contratempos, como a Amanda falou, que às vezes passa mal, você tem que correr para o médico. Aí, para ir para o médico, é gasto com Uber, é gasto com o transporte, gasto com novas medicações, além dos de uso diário. E, às vezes, você se preocupa e fala assim, gente, da onde? Porque realmente é difícil. E quando a gente fala assim na maternidade solo, é a solidão totalmente, além da financeira, que o companheiro, às vezes, não ajuda, porque paga só a pensão, que é o mínimo, e acha que já está fazendo muito. E também de levar para o médico, de levar na escola, de ajudar em todos os sentidos. Como é que faz para conciliar? Porque a mulher, a mãe, que tem filho, né, no caso, e ainda tem o cônjuge do lado, já é difícil. Como é que faz para conseguir conciliar isso sozinha? A gente se vira. Eu, como eu trabalho em casa, sou cabeleireira autônoma, então eu concilio quando eu levo geralmente as crianças para a escola, e nesse período em que eles estão estudando, que eu falo que a minha única fonte de rede de apoio é a escola. O momento que eles estão na escola, eu consigo atender uma cliente, alguma cliente, depois paro, vou buscar na escola, aí à tarde eles fazem terapia, porque são, além de atípicas, então, assim, tem terapia também. E à noite que eu consigo arrumar a casa, ajeitar as coisas para o dia seguinte. Então, geralmente, a gente, quanto mãe solo, é a primeira a acordar e a última a dormir. Luana, a sociedade acaba que normaliza muito isso, porque não é só a história da Amanda, não é só a história da Bruna. A gente está falando de um aumento aí, né, para 48,8% de casas chefiadas por mulheres aqui no Brasil. Muitas se identificam. De que maneira isso reflete no psicológico dessas mulheres? Nossa, impacta muito no sentimento de culpa, né? Esse sentimento de solidão que a Bruna falou foi muito pertinente, porque as mães se sentem mesmo muito sozinhas, mesmo quando elas estão rodeadas de outras pessoas, por conta da ausência da rede de apoio, né? E esse sentimento de culpa gera uma ansiedade, gera essa sensação de que ela não pode parar nunca, porque se ela parar, quem vai fazer tudo acontecer dentro de casa, tanto no cunho financeiro quanto no cunho emocional também, né? Porque a gente já é muito exigida no aspecto emocional, né? O filho sempre busca a mãe em primeiro lugar. Primeiro porque a gente vem de um modelo de família patriarcal
E a gente ficando muito em casa, né? Em outros tempos, os filhos recorriam. E isso foi mudando conforme o tempo, né? Algumas mães adotaram a creche, outras babás, enfim, foram sendo inseridas no mercado de trabalho e foram se sobrecarregando. E ainda, né, há companheiros ou ex-companheiros que dizem: mas vocês não queriam direitos iguais? Direitos iguais, né? Nosso salário não é o mesmo ainda no mercado de trabalho. A mulher ganha 21% a menos que o homem. Só que nessa pesquisa, a gente está falando da maioria ganhando ali um salário mínimo. Exatamente. O que essa pesquisa traz como realidade são mulheres chefiando casas, ganhando um salário mínimo. E olhe lá, né, Luana? E olhe lá. Então, assim, como a gente tem... A mulher, por si só, já tem um jogo de cintura até, né, assim, invejável por a gente poder fazer um serviço autônomo em casa, uma faxina que seja, para agregar na renda, né? Mas, assim, falta muitas políticas públicas para complementar não só essa renda, mas também uma rede de apoio, né? Eu acredito que essa sobrecarga, um ponto positivo, se a gente pode ressaltar, seria, de repente, as mulheres cada vez mais se unirem na mesma realidade, né? Porque quando ela separa, por exemplo, os pais parece que esquecem que estão separando só da esposa, separam dos filhos também, acabam vendo os filhos 8, 10 dias por mês, né? E aí tem que levar para terapia, tem que levar para um fono, né? Se a criança tiver uma necessidade a mais, a rotina ainda piora e ela está deixando de ganhar dinheiro. Então, assim, é muita injustiça. Com políticas públicas, sei lá, uma creche ou sei lá, algum auxílio mesmo financeiro de que cada mãe pudesse revezar um dia e isso pudesse até fortalecer os laços femininos, que ainda existe muita competição. Por isso que a gente fala muito da importância também de escolas em tempo integral. Isso é importantíssimo para a criança, para a mãe. Olha só. Eu vou convidar vocês hoje, a nossa participação vai ser pelo Facebook, tá, gente? Que a gente está com um probleminha no WhatsApp. Então, vai lá para o nosso Facebook comentar sobre esse assunto. Tá aqui embaixo, ó, programa Fala ES, tá bom? Só digitar Fala ES no Facebook. Já tem aqui, ó, o comentário da Silvana Esteves. Ela diz: Robertinha, me identifiquei muito, pois eu sou solteira, moro com 2 sobrinhos e mantenho a casa praticamente sozinha, desde quando perdi a minha mãe, tá? Olha, o nosso WhatsApp voltou, então vamos migrar para o WhatsApp. Volta lá para o nosso WhatsApp, tá aqui o QR Code, tá? 99942-2478. Esse é o nosso número aqui do WhatsApp. Manda para a gente o seu comentário sobre esse assunto, viu? Sobre isso, Amanda, o que para você se torna a maior dificuldade, né? E o que mais te afeta psicologicamente? Você já teve dias que você estava assim, extremamente exausta e que você se sentiu do jeito que a Luana disse? Muito, vários dias, Robertinha. Tem vezes que eu tenho que... A mãe, ela tem que ser uma heroína, né? Ela tem que se desdobrar e ainda se desdobrar no emocional para não passar para a criança, entendeu? Tem dia mesmo que, igual hoje, aconteceu o episódio de Jéssica ter caído, chegando na escola. E aí eu tive que deixá-la lá para estudar, porque eu tinha os compromissos a respeito dela mesmo para resolver. Aí você sai com aquele pensamento na cabeça. Ela ficou lá cheia de dor na escola. Aí você já fica com aquele sentimento de culpa no coração, porque não pode carregar com você. E aí eu tenho toda uma demanda dela, eu preciso resolver as coisas dela. E aí é muito fácil para a sociedade criticar a gente, falando que a gente senta no banco do vitimismo. Porque, assim, a pessoa só compreende a dor quando ela tem a dor. É muito fácil te criticar quando você não tem uma dor. Agora, quando você passa a ter, aí você passa a respeitar a dor do próximo. Não, é inadmissível só de ouvir que existem críticas a essa situação de mães solo que se viram para cuidar da casa, do filho e ainda trabalhar, tudo isso sozinhas, né? E, Bruna, para você, você já sentiu essa sobrecarga afetando o seu psicológico? Sim, inclusive eu faço acompanhamento psiquiátrico e psicológico porque, assim, já teve momentos de eu tentar desistir da minha vida porque eu falei, não aguento mais. E hoje eu faço terapia, passo por tratamentos, porque, assim, como a Amanda falou, a gente é considerada heroína. Eu falei assim, poxa, eu não pedi para ser guerreira, não pedi para entrar nessa guerra, entendeu? Porque quando você casa, constrói uma família, você resolve ter filhos,
você imagina que é para a vida toda, você quer dividir aquela carga ali com o seu companheiro. Só que foi como a Luana falou, que quando o companheiro ele se separa da esposa, ele também se separa dos filhos. E ele, assim, muitas das vezes, tem alguns que ainda pega no final de semana. Tem outros, como o pai dos meus filhos, que não pega nunca. Então, não quer saber, esquece, manda a pensão porque é obrigatório e pronto. Luana, como que a mulher trabalha isso na cabeça dela para que... Porque é um leão todos os dias. E como que, da onde ela tira forças para que ela, ela consiga conciliar, validar esse sentimento que bate, mas ao mesmo tempo ter que tocar a vida porque a filha precisa dela, porque ela tem que trabalhar, tem que pagar as contas no final do mês. Como que ela equilibra isso? Olha, emocionalmente, primeiramente a gente precisa aceitar a nossa vulnerabilidade, o nosso cansaço, né? Não ficar se exigindo ser forte o tempo todo, porque realmente a gente cansa. Não ter medo ou vergonha de pedir ajuda, porque a mulher ela é colocada como essa heroína e a gente acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza, mas na verdade é um sinônimo de humanidade. Todos nós podemos nos ajudar. A gente vive no coletivo, né? A sociedade depende de nós, inclusive, né? Por isso a gente precisa se apoiar uns aos outros. Nós, mulheres, né? A sociedade existe porque nós estamos, né, tendo filhos, enfim. Mas aceitar essa vulnerabilidade, né? Não se cobrar tanto, compreender que ela está dando o melhor que ela pode, né? Se conscientizar dos fatos. Não ficar no campo da imaginação que gera culpa. Por exemplo, eu não estou fazendo o suficiente, eu deveria estar fazendo isso. Não deixar essas distorções cognitivas ficarem assombrando a mente, sabe? Considerar, validar o que ela vem fazendo de bom. E, nos momentos possíveis, se cuidar, trabalhar com algo que ela goste, trabalhar no sentido de dar um mergulho no mar, fazer coisas simples, mas que reconectem ela com ela mesma. Isso é para todo mundo, mas para ela dar esse mergulho no mar, ela vai ter que abrir mão de uma diária. Ela ia trabalhar na casa de uma família. E aí, ela fica preocupada com a conta do final do mês ou ela coloca a prioridade da saúde mental? Isso tudo, Beta, dá pra gente fazer com planejamento. Com certeza ela não vai substituir uma coisa com a outra. Porém, se a gente não abre um espaço que seja uma vez por semana de 2 horas, né, vamos dizer, eu vou precisar ter um tempo depois para cuidar da minha saúde mental do que eu preveni, sabe? Então, claro, é uma escolha muito difícil, né? Mas a Bruna, por exemplo, teve que parar para cuidar da saúde mental, com 2 filhos atípicos precisando dela. Então, como que ela está hoje? Porque ela para o momento dela para fazer terapia. Então, é realmente uma balança, um equilíbrio que a gente precisa fazer de acordo com as condições que a gente tem naquele momento. Isso também não significa que vai durar para sempre, né? As condições vão aumentando. Eu acredito que tem meses que compensem o outro como autônoma, pelo menos no consultório eu sou assim. Tem meses que compensam melhores que o outro. A gente vai se planejando, vai fazendo esses acordos internos e até financeiros, né? Perfeito, Lu. Vamos ler, então, as participações, já que a gente está trazendo esse assunto lá no nosso WhatsApp, viu? Reforçando mais uma vez. Olá, Roberta, boa tarde, me chamo Rosilene, eu também sou responsável pela família, trabalho fora, cuido de 3 filhos, aqui em casa sou eu e eles, não tenho marido e tenho que correr atrás de tudo, tá? Sozinho. Falo para você que tem dias que eu penso que eu não vou dar mais conta. Só que Deus está sempre no controle de tudo. A fé é importantíssimo, né? A gente vê. Outro relato aqui complicado, viu? Eu tenho um bebê de 3 meses. Me cobraram 650 do bebê, mais 300 da de 7 anos. Como é que faz recebendo R$ 1.500? O quê? Não sei se é escola, né? Babá, creche, isso aí. Ainda tem uma de 13 anos que estuda integral e tenho que colocar passagem para ir à escola. A conta não fecha. Fica difícil. E detalhe, tá? Ainda nessa pesquisa que a gente está trazendo para vocês, mesmo quando você tem o cônjuge, aumentou para 55% o número de mulheres que também tem essa responsabilidade com a despesa da casa. E a gente nunca ganha igual aos homens, né? Ou seja, de todos os lados, só está saindo de nós, né? Essa é a verdade. A Justiça deveria avaliar melhor a situação da mãe solo e reivindicar uma pensão maior para a família. Crianças atípicas deveriam ter pensão dobrada. Vocês concordam? Absolutamente. É o caso de vocês duas, né? Sim.
Porque, O gasto é dobrado? Roberta, é muito triste você ouvir, igual eu ouvi da boca da minha filha ontem. Mãe, eu liguei pro meu pai, aí pedi ele R$100. Ele falou assim para mim, já não basta a pensão que eu dou todo mês? Você ainda quer R$100? O que sua mãe está fazendo com sua pensão? Ou seja, né, dá uma mixaria e acha que está dando o mundo. Quais são os gastos a mais que uma mãe de criança atípica tem, Bruna? Então, a gente tem gastos com medicamentos, terapias, porque se você for esperar pelo SUS, você fica... Porque, assim, eu falo o caso do meu filho. Meu filho, ele nasceu não verbal, ele foi até os 3 anos sem falar, e eu tive que pagar terapia, fono, do meu bolso, porque ele, até hoje, desde os 1 ano e meio que eu coloquei na fila do SUS, até hoje não saiu. Hoje, meu filho é verbal, porque eu corri atrás, paguei particular. Então, se você não faz... O SUS, você vai ficar ali na fila o resto da vida. Então, eu pago gasto com terapia, gasto com medicamento, gasto com médico. A consulta com neuro é R$700. Olha só, e para essa mãe é extremamente importante ela manter essas terapias, porque ela precisa tornar essa criança independente para que essa mãe trabalhe. Olha só como é que fica cada vez mais complicado. É difícil. Vamos voltar aqui para os comentários. O meu, nem pensão manda, criei 6 sozinha. Outro relato, boa tarde, meu nome é Rosângela, eu tive essa experiência, eu cuidei de 3 filhas, tá, sozinhas durante 5 anos. Meu nome é Marciene, sou uma dessas mulheres, ainda com uma filha autista, é muito difícil. Eu me chamo Vera, sou mãe solo, às vezes me sinto cansada, tenho meu trabalho, mas às vezes peço extra para ajudar, mas na renda da casa. Às vezes deixamos de cuidar da nossa saúde porque só pensamos em trabalhar, porque temos contas, tá? Enfim, o comentário da Vera é grande. Imagina o sofrimento dela, deve ser proporcional ao comentário. Boa tarde, eu sou Elizabeth, sou mãe solo, confesso que às vezes é muito difícil, eu tenho 5 filhos e depende literalmente de mim. Olá, Roberta, boa tarde, eu sou mãe solo também, e agora avó, também nunca me casei porque achei que não valia a pena, mas graças a Deus somos fortes e conseguimos. Da onde vocês tiram essa força? De Deus, né? Ó, a gente falou da fé agora há pouco, né? Se a gente não tiver Deus, Robertinha, a gente não consegue seguir. Porque por várias vezes eu já olhei assim para mim de novo, já me peguei dentro do banheiro, tomando banho, chorando depois da minha filha dormir. E falar bem assim, Senhor, eu desisto, eu abro mão, não aguento. Entendeu? Porque não é fácil, não é fácil. E você, Bruna, da fé também de Deus? Se a gente não tiver, assim, essa fé, essa convicção de que Deus, Ele está olhando por nós, Ele está nos ajudando, a gente não consegue. Realmente, a gente tem que ter uma fé, independente de qual seja a religião, você tem que ter essa fé de que existe um Criador, um Ser Supremo que está ali olhando por você, te auxiliando para que você consiga resistir e falar assim, não, vai mudar, vai passar. E passa. Eu falo que, assim, antes de fazer a terapia, eu sentia aquela questão de, eu não vou aguentar. Foi como a Luana falou. Você precisa, porque, assim, como eu não conseguia, eu sempre falava, não tenho tempo, não tenho tempo. E se você não tem tempo para a sua saúde, você vai precisar de ter tempo para a doença. Perfeito. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês e acho que esse assunto precisa chegar principalmente na nossa audiência masculina, para entender o papel dos homens, dos cônjuges, nas relações, sejam elas no mesmo ambiente familiar ali ou não, né? Em algo ali, a vida continua, após separação, você continua sendo pai, tá vendo? Obrigada, Lu. Um beijo para você. Obrigada. Obrigada, Bruna. Um beijo Por nada. na família inteira também. Obrigada, mano. Dá um beijo nessa princesa que tá ali, viu?